Boa noite. Fala aí, pessoal. Vamos fazer um super teste. Esquenta Vex. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Muito boa noite. Hoje a gente tem uma live muito especial com uma pessoa muito especial também. Como é que vocês estão? Coloca aqui para mim aqui nos comentários de onde você está falando, que eu vou chamar aqui já o nosso querido Dr. Roberto Debinski, que a gente vai falar como ampliar. Vamos lá, vamos sair daqui um pouquinho mais ampliados. Coloca aqui de onde você está falando. Ó, já aceitei o invite aqui. Grande doutor, tudo bem por aí? Tá entrando o vídeo dele ainda. Aí, entrou. Tudo, tudo certo, querido amigo. Tô ouvindo. Vamos fazer agora Uma que você entrou, alegria. vamos fazer um check aqui. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Deu umas cortadinhas, mas está bem. Agora. A gente tem um delayzinho. Estou fazendo um teste aqui nessa internet aqui, mas acredito que consiga tranquilidade. Vamos fazer um check de áudio aqui. Pessoal, coloca de 0 a 10, como é que está aí o áudio e a imagem? 8, 9, 10, está tudo muito bom. Só para a gente saber aqui se precisa fazer algum ajuste, passar do Wi-Fi para o 4G. Vamos chegando aí. Você que está chegando agora. Doutor Roberto Debinski, nosso querido, eu queria começar a live hoje agradecendo aí também pelo seu tempo. O nosso tempo, né? O nosso tempo aí, também as pessoas que estão nessa live estão chegando. A gente precisou transferir, né? Porque eu tive uma questão para resolver e tive que pegar a estrada e não tinha como fazer a live da estrada. Então aqui estamos hoje. Já não esquenta, né? Eu quero fazer uma breve apresentação. E quem está chegando aí agora, coloca de onde está falando e vem chegando. E quem puder, vai compartilhando, porque hoje o tema é como ampliar a sua consciência. Então eu trouxe aqui hoje nosso querido membro fundador também do meurecall.com. Ele é médico, psicólogo, constelador de muita experiência, atende aí, é treinador também, mentor, membro fundador e palestrante da Virada Existencial. Roberto, seja muito bem-vindo. Enquanto isso, o pessoal está chegando, eu queria parabenizar você pelo seu trabalho e também te dar as boas-vindas aqui no nosso bate-papo de hoje. Wilson, é uma alegria, um prazer, assim, uma honra muito grande estar junto aí com você. Nesse projeto, inclusive, não só na live de hoje, não foi ontem porque tinha que ser hoje, tudo no tempo certo, na hora certa, as coisas acontecem. Espero que tenha dado tudo certo ontem para você. E, enfim, é um projeto aí bacana que você está fazendo, um projeto de grande visão, de grande alcance, né? Eu te parabenizo e para mim é uma alegria poder estar junto aí no meu recall e participar dessa primeira VEX, que com certeza já é um sucesso, com aí 100 palestrantes aproximadamente, né? Que vai ser uma semana de muita ampliação da consciência. Fico muito feliz de poder participar também. E estamos juntos. Aí quando a gente vê pessoas que vibram na mesma sintonia, que querem trabalhar para o desenvolvimento humano, para a ampliação da consciência, não tem como a gente não estar junto, colado, participando e trabalhando bastante. Exatamente. E a gente percebe um movimento que cria muita força por conta do coletivo, né, do trabalho colaborativo. Tem muita gente aí que está compartilhando nas redes sociais, né, e isso gera uma visibilidade. Ou seja, quando a gente amplia a nossa consciência, os resultados eles vêm com menos esforço. Faz sentido isso? A gente vai falando sobre Bom, ampliar a consciência. E quem está aqui agora,
quem gostaria de fazer mais, não é não ter trabalho, mas é você fazer mais sem que seja tão penoso, sem que você precise, sabe, gastar toda a sua energia vital para lidar com conflitos desnecessários, situações indesejadas o tempo todo. Então, ampliar a nossa consciência ajuda, inclusive, a nós termos uma blindagem contra esse esgotamento que está acontecendo aí. Coloca nos comentários se você gostaria, bota um sim ou um não, se você gostaria de sair daqui hoje com a sua consciência um pouquinho mais ampliada, porque é isso que o Dr. Roberto Devinsky vai falar com a gente hoje, eu vou interagir com ele. Então, muito legal. Tem um monte de gente chegando aí. É ótimo, né? Eu convidei bastante gente também. Aqueles que entraram pelo meu contato, adiciona o Wilson também. Aqueles que entraram pelo Wilson, me adiciona, porque a gente vai estar trabalhando sempre junto. E vamos conhecer muitas outras pessoas também interessantes durante a VEX, né? Muitos trabalhadores aí do desenvolvimento humano, então isso é muito importante. E essa rede aí que você criou, e a gente tem aí a honra de participar, o Meu Recall, que é uma rede específica, né, voltada para a ampliação da consciência para o desenvolvimento humano, é um canal que vai agregar muito, que vai trazer muita força para esse trabalho que todos nós fazemos individualmente, cada um na sua área de atuação, né, como você falou, eu dentro da medicina, da psicologia, da sistêmica da constelação familiar, você também no teu trabalho, no tudo que você divulga e tantas pessoas que estão juntas que a gente está conhecendo agora, né? Então é um trabalho necessário nos tempos atuais, né? Ainda nesses 2 últimos anos que a gente vem passando, eu estou na linha de frente da pandemia, vejo como as pessoas estão sofrendo, como as pessoas tiveram um pico, né, no estresse, na ansiedade, pessoas com depressão, e nós precisamos estar juntos para ajudar essas pessoas hoje em dia. Precisamos trabalhar muito e, como você falou, não precisa ser pesado, né? Eu vejo muito isso, né? As pessoas comemorando sempre a sexta-feira, sextou, lamentando na segunda-feira, e eu acho que quem vive assim, com esse peso de estar no dia a dia, no seu trabalho, na sua atividade, é porque precisa se conectar com uma outra sintonia naquilo que faz. Ou mudar o que faz, né? Para que a gente possa trabalhar com leveza, porque quando a gente faz o que ama, quando a gente está na vibração, na sintonia da ajuda, vai tudo muito bem, não tem esforço nenhum realmente. Pode ter um cansaço físico, mas esforço não tem. Às vezes a gente vê que tem muita gente que até precisa colocar energia, por exemplo, a gente vai ter a VEX, então eu já estou percebendo, né, um gasto de energia muito grande, física, mental, emocional, mas quando a gente começa a ampliar a nossa consciência, a gente percebe que da mesma forma que exige um esforço da nossa parte, ao mesmo tempo nós encontramos caminhos de revitalização automática, né, progressiva. Enquanto a coisa está acontecendo, você está recebendo um oxigênio que você não sabe de onde que é. E eu digo para vocês, esse oxigênio extra que a gente está recebendo vem do universo, vem da nossa permissão, mas vem dessa consciência que se abre, né? E a consciência se abre a partir de um movimento também do próprio coração. Então, por mais que às vezes as pessoas tenham dificuldade de entender, mas eu vou fazer, então não vou ter que fazer esforço nenhum, tu vai ter que ralar, vai ter que suar, vai ter que tirar o bumbum do sofá, vai ter que se mover. Só que é um movimento harmônico. É como se não houvesse atrito. Alguém aqui já viu, né, o trem, os testes, né, de tecnologia com o trem que não toca o trilho, né, através do poder? Energia magnética, né? É assim. E é um equilíbrio de troca, né, Wilson? A gente dá, né, você dá para criar alguma coisa positiva, você ajuda, você dá, e como o universo retribui, porque a energia de troca ela se dá em vários níveis, inclusive o equilíbrio de troca é uma das leis sistêmicas da vida. Então, tudo que você dá de coração, que você sente gratidão, né? Eu sou grato pelo que eu posso dar, pelo que eu posso receber,
isso flui realmente como se estivesse muito bem engrenado, muito bem ajustado. Claro, o cansaço tem. Se você vai fazer um exercício, a gente tem que cuidar da saúde. Sempre falo os pilares, né? Você cuidar da saúde do corpo, da saúde da mente, da saúde dos relacionamentos, né? Então, nesse equilíbrio de troca, nesse dar e receber, né? Nesse ajuste da ordem, né? No nosso lugar de poder, que eu falo, é o meu lugar de poder. De poder o quê? De poder estar saudável, de poder sentir essa troca, esse equilíbrio, esse dar e receber, a coisa flui de uma maneira automática. Você vai cuidar do corpo, você tem que fazer exercício. Não cansa fazer exercício, mas é um cansaço gostoso. Você termina a tua atividade física, você fala, nossa, meu corpo precisa se alimentar, mas eu estou me sentindo dia. Isso troca, é o que eu passo com meus pacientes, né? É assim que a gente precisa se sentir quando caminha em direção à saúde. Saúde do corpo, da mente e dos relacionamentos. Requer trabalho, requer empenho, dedicação, ação, mas volta de uma maneira tão agradável, tão positiva, que isso te renova as energias. É verdade. E como é que é esse movimento aí, Roberto? O movimento de ampliar essa percepção, porque às vezes é um conceito meio vago para muita gente, porque tá, beleza, eu acho muito lindo esse lance de expandir, expansão de consciência, de ampliar a consciência, de fazer as coisas com menos esforço, de forma mais natural, como se o universo estivesse abrindo vários caminhos. E, assim, a gente é muito científico, né? Você é médico, você é psicólogo. Existe uma lógica que a gente precisa obedecer para não se perder também, as leis naturais, a gente precisa se embasar. Então, assim, Com certeza. eu quero ter uma visão do que poderia ser um exemplo concreto, né, de ampliar a consciência. E eu, assim, hesito em falar que o que é a consciência, né? Se não a visão que nós temos de nós mesmos como observador. É um julgamento que a gente faz de nós mesmos, da nossa vida, do nosso passado, dos reveses da vida, dos desafios que continuam sempre, dos padrões comportamentais. É uma visão de autocompaixão, de paciência, de tolerância, de empatia. Então, assim, a visão que nós temos de nós, o espelho que nós vemos e nos projetamos ali, isso é bem positivo, bem negativo. Ou seja, quanto mais negativo, mais limitada é a nossa percepção, ou seja, a nossa consciência. Então a gente começa a trazer o conceito um pouquinho para uma realidade mais prática e mais simples de ser entendida. E aí eu queria ouvir de você também, com toda a sua experiência nas constelações. Eu tive o privilégio de acompanhar um dia inteiro, né, com você, de treinamento, de constelação também, e você me chamou, vem cá, vamos lá, e foi incrível que existe ali um campo que se cria a partir de uma permissão, de uma noção que nós temos sobre nós. Ou seja, você não chamaria ninguém naquela condição ali para constelar ou ajudar na constelação que você não sentisse também que tem uma visão bem definida ou mais madura de si mesmo, né? Então, eu queria te ouvir, que era uma pergunta que eu queria te fazer há muito tempo. Olha, Wilson, tudo que você colocou é perfeito. O que eu poderia ampliar um pouquinho e acrescentar, na verdade, é assim, a consciência, na verdade, ela é um filtro, né? Então, se eu estou olhando por aqui, o que eu consigo enxergar? Esse pedacinho que eu enxergo é o nível da minha consciência hoje. Né? Se de repente eu amplio a consciência, significa que eu dou um olhar um pouco maior e como observador, como você colocou, eu, né, observador, eu posso perceber outras dinâmicas que estavam ocultas. Por quê? Porque o meu foco de visão, de percepção era menor. Na prática, eu poderia colocar o seguinte, quando a gente trabalha com a visão sistêmica, né, eu fiz a medicina, a psicologia, fiz muitos treinamentos, estudei muito como você, a gente ama estudar. A gente ama aprender porque isso é algo fundamental. Inclusive, o tripé do terapeuta é ele ampliar sua consciência e se cuidar, ou seja, inclusive procurar outros profissionais para se tratar, né, porque a gente só pode levar o nosso cliente até onde a gente já foi. O estudo técnico, então sempre continuar estudando, se aprimorando. E também a mentoria, né?
quando você busca uma mentoria, quando você busca uma consultoria de alguém para te ajudar a ampliar. Esse é o tripé do terapeuta. E nós precisamos trazer isso de uma maneira prática. Então, quando a gente trabalha com a sistêmica, tem muito a questão do meu lugar. Eu costumo falar que é o meu lugar de poder. Por quê? Quando a gente conhece as leis sistêmicas, pelo menos as 3 leis básicas que o Bert Hellinger trouxe, o Bert Hellinger, para quem não conhece, o criador das constelações, que também se embasou de uma série de campos científicos para poder trazer a constelação. Então, o psicodrama, Gestalt, análise transacional, o trabalho familiar da Virginia Satir, a linguagem hipnótica do Milton Erickson, enfim, ele fez todo um trabalho de formatação da visão sistêmica. E ele mostrou que existem pelo menos 3 leis naturais, universais, que nós precisamos conhecer para ampliar nossa consciência. Ele não criou essas leis, mas ele falou, tem o pertencimento à primeira lei. Então nós precisamos saber que todos nós fazemos parte de um sistema. Então no nosso sistema, e o sistema oriundo básico, o sistema familiar, nós, nossos pais, nossos avós, todos que vieram antes de nós fazemos parte. E ninguém pode ser excluído, porque pertencer é um direito, é uma lei sistêmica. Então, se eu sei que alguém foi excluído, se eu descubro essa exclusão, que pode ser um aborto, uma morte, pode ser alguém que teve um problema criminal no sistema familiar e a família coloca para fora, alguém que teve uma doença incurável, tudo isso que mostra uma exclusão no sistema vai cobrar a sua reinclusão adiante, muitas vezes por nossas doenças, por problemas de relação, por problemas financeiros. Então, pertencimento é a primeira lei. E eu preciso ampliar minha consciência e saber, eu faço parte desse sistema, eu pertenço e todos pertencem. Se alguém foi excluído, eu preciso olhar para isso. Segunda lei é a ordem, ou então, a entrada no sistema. Não ouvi o que você perfeito. Eu vou, quando você for dar os pilares, finalizando um, aí a gente pede aqui para o pessoal colocar assim, entendeu? Né? Entenderam sobre o pertencimento, né? Se tem alguma questão. Todos têm o direito de pertencer, um direito inalienável e natural. E se alguém foi excluído do sistema, pode ser um avô, um bisavô, um tio, alguém distante, vai ficar um vácuo naquela posição, naquela função do sistema. E o sistema ele precisa se reequilibrar, então alguém numa geração posterior vai se identificar com aquela história do excluído e muitas vezes vai repetir o seu papel. Então é importante conhecer isso, ter consciência dessas exclusões. O segundo é a ordem ou hierarquia, que é a ordem de chegada. Então quando eu chego no sistema, eu estou aqui, eu tenho que saber que antes de mim vieram outras pessoas, né? Vamos dizer, eu estou entrando no trem, quero sentar na janelinha, não. Primeiro vieram meus pais, antes deles vieram meus avós e assim por diante. Então essa hierarquia, essa ordem, fala de quem é maior e de quem é menor. Não num sentido pejorativo. Eu sou menor, sou pequeno. Não é isso. Na verdade, os meus pais vieram antes, eles são maiores do que eu. Quando meus filhos vierem, eu serei maior. Por quê? Por que maior ou menor? É uma classificação. Qual é o sentido disso? Significa que eu tenho um lugar nesse sistema. Então, se eu chego agora, eu não posso querer, por exemplo, ser maior do que meus pais, mandar o que eles vão fazer. Não, meus pais brigam muito, eles têm que se separar. Não, eu que vou cuidar dos meus pais como se eles fossem meus filhos agora. Né? Ou meus filhos é que vão cuidar de mim. Por quê? Porque isso é uma inversão da hierarquia e também é sair fora da lei natural. Então, nós precisamos saber o nosso lugar no sistema e que a vida passou através de inúmeras centenas, milhares de gerações até chegar a nós. E para nós tomarmos a vida, nós precisamos olhar para quem veio primeiro e receber e tomar essa vida de quem veio antes. Isso é a hierarquia. Ela é fundamental. Hoje a gente vê famílias que têm um problema de hierarquia, muitas vezes inconsciente. Os filhos pequenos já mandam na família o que vai comprar, o que vai consumir, o que vai fazer, como se a família ficasse refém. Nossa, se eu não fizer isso, meu filho não vai me amar, ou ele vai ter isso, vai ter aquilo. E os pais, muitas vezes, saem da sua ordem, da sua hierarquia. Isso gera também um transtorno de consciência desse nível. Então, ordem ou hierarquia é a segunda lei natural que o Hellinger falou. Primeiro, o pertencimento. Segunda, a hierarquia. E a terceira, que a gente vê os efeitos disso no nosso dia a dia, chama-se equilíbrio, equilíbrio de troca.
todas as pessoas com quem eu me relaciono, eu troco alguma coisa. Então, eu estou aqui com você, nós somos duas pessoas equivalentes. Nós não somos eu sou maior, você é menor, você é maior, eu sou menor. Numa amizade, numa relação profissional, as pessoas são equivalentes. Uma parceria afetiva de casal são equivalentes. Então, nesse nível, você tem que ter um equilíbrio de troca que balanceie-se muito bem. Então, se eu te ofereço e te dou alguma coisa para você, para uma parceira afetiva, para um amigo, então eu vou dar, o outro vai ficar devedor. Ah, mas como? Isso é uma contabilidade, é uma matemática? Não, isso é uma lei universal. E agora, qual é o próximo passo? Eu vou ficar dando cada vez mais e o outro só recebendo? Não. Por quê? Porque isso gera uma grande distância, um grande desequilíbrio nessa relação que vai acabar se rompendo. Então, o próximo passo, se eu dou uma relação de equivalência, do que a gente fala que é uma relação horizontal, parceria afetiva, amizade, irmãos, parceiros de trabalho, eu dou. Qual é o passo seguinte? Poxa, esse outro ficou agradecido, o que ele vai fazer? Agora é a vez dele. E assim a gente vai crescendo no amor, ou crescendo na doação e no recebimento, essa relação. Então, esse é o equilíbrio horizontal. E o equilíbrio vertical vem do maior da hierarquia. Os pais dão, os filhos recebem. E assim que a vida tem que fluir. Então, agora, não, eu recebi dos meus pais, agora eu vou ter que dar tudo para eles. Eu abro mão da minha vida, eu abro mão, às vezes, da minha família, do meu parceiro, da minha parceira, dos meus filhos, e destino energia para devolver para os meus pais. Isso não é saudável. Isso confunde muito as pessoas. Mas como assim? Eu não tenho que dar para os meus pais? Sim, gratidão, respeito e honra, né? Mas o que eu recebi deles não tem como devolver. Porque a vida que chegou até mim é o dom maior que eu recebi dos meus pais. E a vida é tão grande que nem que se eu pegasse e falasse, eu vou dar tudo que eu tenho para eles, eu não retribuiria o que eu recebi. Então, a única maneira de retribuir aos pais é dando adiante para os filhos. Assim eu dou para os meus filhos, eles recebem de mim como eu recebi dos meus pais. Agora eles têm que devolver para mim. Não, agora você, meu filho, tem que me devolver. Não. Agora você tem que crescer, ser independente, autônomo. Eu tenho que cumprir função paterna e materna saudável, ensinar meus filhos a irem para a vida, eles não precisam me devolver nada. Eles vão dar para os filhos dele, para o trabalho deles, para as obras que eles deixarem no mundo. Então, essas três leis, essa é a terceira, equilíbrio de troca horizontal e vertical. Ampliar a consciência no sentido sistêmico é entender o pertencimento, olhar para o meu sistema, descobrir quais são as exclusões, se existem, e fazer um movimento sistêmico de trazer de volta esses excluídos na alma, no coração, através das constelações, através de dinâmicas sistêmicas. Segunda ordem, me colocar no meu lugar. Em relação aos meus pais, eu sou filho. Em relação aos meus filhos, eu sou pai. Em relação à minha companheira, eu sou companheiro. Em relação aos meus amigos, eu sou amigo. E se eu sei me colocar no meu lugar, isso aí é perfeito. Amplia minha consciência do meu lugar de poder, onde eu estou. E o equilíbrio de troca nas relações, que eu vou trocar equilibradamente com meus parceiros equivalentes, amizade, relação afetiva, amizades, e com meus filhos eu vou dar e dos meus pais eu vou receber. Então, isso é ampliar a consciência, é conhecer pertencimento, ordem e troca. Quando eu consigo fazer isso, nossa, eu me encontro no lugar mais poderoso que eu posso ter, que é o meu lugar de observador na ordem. Estou em ordem aqui. E aí eu posso agir de uma maneira consciente e fazer o meu trabalho e levar isso adiante. Resumindo, hein? Isso é o resumo do resumo, né? Aquele dia que você participou das constelações, de várias constelações, né? Você entrou como representante, inclusive. Você pode ver que todas as desarmonias que as pessoas trouxeram, seja na questão das relações afetivas, da saúde, da prosperidade, todas essas dificuldades foram porque não se estava observando essas três leis naturais, não foi isso? E quando a gente fazia os movimentos sistêmicos, as pessoas se sentiam fortes, bem, e podiam recomeçar a sua vida de uma maneira sistêmica. Resumindo, é isso, né, Wilson? Não estou conseguindo te ouvir. Ah, não meu sei áudio. se meu som está ruim. Eu desativei o áudio. Agora sim. Tá ouvindo? Voltei. Agora estou. Tem uma pergunta aqui. Vocês estão me ouvindo aí, né, galera? Bota um sim aí para eu saber. Tem uma pergunta aqui que
ela sempre acontece e a Karina fez, né? Se meus pais me criaram e pagaram tudo durante minha vida, hoje que eles não trabalham mais, é errado eu assumir essa responsabilidade? Antes de eu passar a resposta para o doutor Roberto, a gente precisa entender, agora de um ponto de vista existencial, que a hierarquia, o pertencimento à hierarquia e esse equilíbrio que é a base nesses 3 pilares aí sistêmicos, o que a gente precisa entender que existe um sentimento no ser humano que se chama empatia. E a gente nunca vai negar ajuda a quem precisa. Então, mas de um ponto de vista, a partir do momento que a gente deixa de viver a nossa própria vida, as nossas responsabilidades de cidadão, de pai, de esposa, para atender uma necessidade que não é uma necessidade puramente de sobrevivência, mas uma necessidade de apego emocional, de controle, de necessidade de você estar sempre ali pisando em ovos com seus pais, e uma imposição, muitas vezes, que é passada de geração em geração. Eu te criei para você me criar, me cuidar depois. E você perder a essência da sua própria responsabilidade como pessoa, como ser humano, e se perder nesse emaranhado, é disso que nós estamos falando. Desse desequilíbrio. Não é uma questão de negar ajuda, mas é uma questão de você ter para dar. Né? Assim, eu trouxe uma visão existencial, mas eu queria que o Dr. Roberto pudesse falar sobre isso. Tem uma pergunta aqui, até, Wilson, que eu acho muito importante isso, porque são dos principais temas que tocam muitas pessoas, que incomodam as pessoas, né? E aí tem uma pergunta que complementa, falou, se meus pais me criaram e pagaram tudo durante minha vida, hoje que eles não trabalham mais, é errado eu assumir essa responsabilidade? Então, veja bem, se a gente for olhar pela visão sistêmica, se nós formos entender isso, né, eu vou falar o seguinte, eu vou até fazer isso de modo de perguntas, né? Então, se eu, por exemplo, tenho essa visão, o que eu vou procurar fazer? De que maneira eu vou procurar envelhecer? Eu vou procurar envelhecer como uma pessoa que vai ser dependente afetivamente, dependente emocionalmente, dependente financeiramente dos meus filhos? Ou eu vou procurar ser uma pessoa que vai envelhecer independente? Não é? É óbvio que eu vou querer ser uma pessoa independente. Eu quero envelhecer bem, com saúde física, mental, emocional, com independência financeira, afetiva. Eu não quero precisar nada dos meus filhos. Não quero. Pode ser que aconteça alguma coisa que eu venha precisar, se eles puderem me ajudar, sim. Agora, quem é prioridade? Eu ou os filhos dos meus filhos? Se eles tiverem que usar aquilo que eles têm, será para dar para mim ou para os filhos dele? O que é mais importante? Sempre a família atual é mais importante. Mas isso é uma ingratidão? Não é ingratidão, isso é uma lei sistêmica. Isso se chama hierarquia e equilíbrio de troca nas relações. São a segunda e a terceira lei sistêmica. Se eu tenho que tirar o foco da minha energia, da minha atenção, do meu financeiro, para dar para os meus pais e faltar para os meus filhos, isso não é algo justo. Entende? Claro que se meus pais precisarem, eu vou de alguma maneira, eu vou procurar ajudá-los. Mas o que a gente vê? A gente vê esse exemplo que o Wilson deu. Muitas vezes os pais envelhecem ou eles têm um filho, porque todos os filhos, todos nós, quando entramos num sistema familiar, a gente já vem com uma função. Não se enganem. Inclusive, a gente faz diversas dinâmicas no curso de formação que mostra claramente isso. Que lugar, que função você chegou no teu sistema. Porque tem filhos que vêm, esses vão cuidar da gente quando a gente envelhecer. Esse vai ser o que vai tomar conta dos problemas. Esse vai ser o que vai dar trabalho, sabe? Então, não, mas é assim. É assim. Cada um entra com uma função no sistema. E é muito difícil para as pessoas, para nós, podermos falar, não, eu vou cumprir essa função que me determinaram. Eu vou cumprir a função existencial minha. Eu sou uma pessoa e vim cumprir a minha missão. E não a missão e a função que os outros me deram. E isso se chama má consciência. Por que má? Porque ela é ruim? Não. Porque eu não vou me sentir bem de querer fazer diferente do que se espera de mim. Vai dar um peso na minha consciência. Mas é um movimento saudável.
pelo contrário, ficar na boa consciência e ficar assim, não, eu vou aceitar tudo que esperam de mim. Então, se eles querem que eu seja o bonzinho da família, o que vai salvar todo mundo, o que vai cuidar, eu vou ser. Aí minha consciência fica leve, porque eu estou cumprindo as ordens que me deram, a função do sistema, porém eu estou fazendo algo que não é saudável para mim. E a gente vê hoje, porque a gente olha para os pais, muitas vezes, como se eles fossem divindades ou como se eles fossem demônios. E eles não são nenhum dos dois, eles são gente igual a nós. Nossos pais, nossos avós são pessoas que têm qualidades, que têm defeitos, igualzinho a mim. Quando eu olho no espelho, eu posso ver a minha sombra, eu posso ver a minha luz. Né? E o que eu vou fazer? Eu vou investir para melhorar como pessoa, para ter mais consciência. Os nossos pais, às vezes, também têm tudo isso, geralmente, claro que obviamente que eles têm, e muitas vezes eles esperam isso de nós. Por quê? Ah, eu não recebi. Então, quando eu era pequeno, sei lá, eu atendo pessoas diariamente assim. Ah, meus pais não me deram atenção, não me deram cuidado, amor, porque tinha muitos outros filhos, tinha filhos doentes, tinha preocupação financeira, então eu não fui cuidado, eu não fui amado, não me senti, vamos dizer assim. Quando eu crescer, eu vou esperar que quem me dê isso? Meu companheiro, minha companheira, meus filhos. Então esses filhos agora vão ter que dar o que meus pais não me deram. Vão me sustentar, vão me dar amor, vão cuidar de mim. Ou seja, veja só, se a hierarquia não foi já para o espaço. E o equilíbrio de troca também. Então não dá para ser saudável assim. Não é saudável. E a gente vê hoje, muitas vezes, os pais envelhecendo tão mal, de maneira dependente, emocionalmente, financeiramente, viram bebês, muitas vezes, que usam fralda, tem que ser alimentado na boca. É como se a gente envelhecesse e voltasse a ser o bebê para ser cuidado, né? Porque eu não fui cuidado, eu não me senti amado e cuidado. Isso é uma carência. Isso é um vazio de afeto, de amor que eu senti e eu vou esperar que meus filhos me deem. Só que isso não é nada saudável. Então, eu não quero envelhecer assim. Não sei se vocês acham que sim ou que não. Mas eu vejo o envelhecimento saudável é um envelhecimento independente, adulto. Eu me mantenho, tenho minha relação, eu tenho meus projetos, eu tenho meu trabalho. Eu não vou querer depender dos meus filhos, eu vou querer ter uma relação de pai adulto com filhos adultos, né? E eles que usem toda a energia, o dinheiro e o cuidado deles para cuidar da vida deles, da família deles. Se eu precisar de alguma coisa e puderem me ajudar sem se prejudicar, né? Minimamente gratidão, respeito e honra sempre pelos pais. Eu espero ter explicado de uma maneira compreensível. Está super claro. Pessoal, coloca aqui, coloca um sim nos comentários aqui, quem quer envelhecer de forma autônoma, livre, tranquilo, bota um sim nos comentários. E Roberto, tem uma pergunta aqui que eu vou até pegar a palavra um instante, que é de um grande querido, o Dr. Otávio Melo, e ele estava num retiro espiritual comigo agora no Carnaval também, juntamente com outros médicos que estão aqui. E ele fez uma pergunta aqui sobre a família atual não vem depois da família de origem, não subverte a lei da ordem. Eu quero dar um insight aqui, porque é uma pergunta muito pertinente, mas eu não vou entrar do lado sistêmico, porque quem fala com mais propriedade do que eu é o Roberto. Mas a gente precisa entender a relação entre essência e existência. Quando a gente fala de essência, a gente está falando que todos nós temos uma origem, né? Uma origem divina, uma origem, um plano traçado universalmente para cada um. Que nossa essência, nós somos luz e sombra, e isso nos coloca numa posição de igualdade nessa essência, mas que quando a gente assume, né, a nossa própria vida e existência, a gente começa a ter uma relação hierárquica, né? A hierarquia, ela, apesar de todos nós, é uma explicação filosófica, todos nós termos a mesma essência, a mesma centelha divina de criação, existe uma ordem. A minha geração, o meu pai, a minha avó, o meu bisavô, e existe essa ordem que, na sua essência, ela tem um lugar no tempo e no espaço. Existencialmente falando, a hierarquia aqui da nossa família atual, e existencialmente, nós assumimos de forma equilibrada uma
responsabilidade maior perante a nossa família. Hierarquicamente, essência. Existencialmente, a nossa família atual ela tem a prioridade, ou seja, a gente não vai... É difícil, ninguém aqui vai escolher entre... Ah, meu Deus, eu tenho que escolher a minha mãe ou minha filha. Não, não é isso. Não é isso. Mas é que a gente precisa entender que nós somos todos iguais na nossa essência, existe uma hierarquia, uma ordem, que ela obedece ali à lei natural das gerações, da ancestralidade. Mas no campo existencial material, né, nós precisamos tomar decisões. E essas decisões respeitam a hierarquia, mas elas precisam ter um equilíbrio. Eu viajei aqui filosoficamente, mas eu queria a sua ajuda. Mas você falou perfeitamente. Não muda não, viu, Wilson? O que você falou tem toda a pertinência. Agora eu vou te falar isso numa frase, eu vou resumir isso que essa pergunta que o doutor Otávio, o colega, fez, é o seguinte. A família de origem tem a precedência, porque veio antes. A família atual tem a prioridade, porque veio depois e é mais fraca, vamos dizer assim. Né? Então, não significa... E se eu tiver que pegar tudo que eu teria que dar para os meus filhos, der para os meus pais, se a minha energia for focada para o passado, sabe o que acontece? Se eu não sair da minha família de origem, a energia para a vida, para seguir adiante, vai diminuindo. E em algum tempo, em alguma geração, ela vai encerrar. E a família não segue adiante. Isso se chama morte de família. Se eu ficar focado cada vez mais no passado e não no futuro, porque a vida é um rio, ela corre do passado em direção ao futuro, não é assim? Imagina se o rio se virasse ao contrário. E aí, pergunto, mas eu vou ter que escolher o meu filho em relação à minha mãe? Se eu tiver que dar, eu digo o seguinte, você não tem que escolher ninguém, mas se a sua mãe for saudável, se os seus pais forem saudáveis, eles vão falar para você o quê? Dá para mim ou dá para o seu filho? Com certeza, esses avós saudáveis vão falar, eu já vivi mais, eu já fiz a minha parte, você cuida dos seus filhos, porque eles precisam mais de você do que eu. Cuide dos seus filhos. Eles são a prioridade. Então, acho que a resposta está aí. Mas a gente vê que é difícil isso muitas vezes, porque as pessoas sentem culpa de não ficar voltados para cuidar dos pais. E eu não estou dizendo aqui, vamos abandonar os pais, nada disso. Primeiro, se eu vejo que meus pais estão infantilizados, estão doentes, são dependentes, eu lamento, porque eles envelheceram de uma maneira infantilizada. Eu reconheço isso, eu vou ajudar na maneira do possível. Eu vou ajudar na maneira do possível, mas sempre pensar que é o seguinte, pelas leis da vida, a prioridade é quem chega depois da minha família. Eu vou ter que cuidar dos meus pais, abrindo mão do meu relacionamento. Quantas brigas de casal acontecem? Sabe por que as pessoas se separam, Wilson? Quando a gente olha sistemicamente, os casamentos não dão certo e a gente pode olhar que a maioria das vezes que uma relação afetiva, um casamento, não dá certo é porque a pessoa não se separou da sua família de origem. A pessoa está grudada nos seus padrões da sua família de origem e ela não abre mão. Então, não, minha família é assim, minha família que faz certo, a sua não é. E o outro, o parceiro ou a parceira, tem o mesmo movimento. Ou seja, quando nós casamos com alguém, quando nós formamos um novo sistema, a gente traz coisas positivas e negativas da nossa família e o parceiro e a parceira também. O que a gente precisa fazer? Agora, a gente faz o nosso novo modelo, pegando o que tem de melhor do meu sistema. Ele ou ela pega o que de melhor tem do sistema dele ou dela e a gente vai criar algo novo e diferente. Não, tem que fazer tudo igual, porque minha família é assim, o outro também, então a gente não separou da família de origem, a gente vai separar do casamento. E isso é fundamental. Olha o que a gente vê, eu trabalho com casais, com relacionamento, dou cursos de relacionamento afetivo, inclusive dou curso para a pessoa aprender a se separar também, porque muitas vezes não tem mais como você viver nesse relacionamento e precisa separar. Mas como o Hellinger falou, para separar precisa de mais amor do que para casar. Porque senão você leva questões de alienação parental, você sobrecarrega os seus filhos e adoece os seus filhos que depois vão sofrer para ter relações saudáveis no futuro. Então, saber o seu lugar no mundo, no sistema, pertencimento, hierarquia, ordem e equilíbrio de troca. Eu acho que, resumindo, é isso. E tudo que as pessoas falarem, não, mas eu não concordo, perfeito, eu não estou julgando, não estou dizendo que é certo e que é errado. Eu falo pelas leis da natureza.
Se a gente fosse dar um exemplo simples na natureza, bom, os seres humanos são seres da natureza, nós somos seres da natureza, mas nós trouxemos a cognição, a inteligência, e para muitas coisas isso foi bom, e para muitas coisas isso ainda não é bom, porque o nosso desenvolvimento emocional, nós podemos dizer que não acompanha nem de perto o nosso desenvolvimento intelectual. Então, intelectualmente, a gente tem uma tecnologia fantástica. A gente já poderia estar vivendo num planeta em que não tem mais doença, em que não tem mais guerra, e a gente vê tudo isso acontecendo. Por quê? É por falta de inteligência? Não. É por falta de inteligência emocional, não cognitiva, né? Porque a gente cria as nossas... Não, isso que é certo, assim que é certo. Ou seja, isso na minha família isso é normal, perfeito. Normal significa a norma, aquilo que você está acostumado. Não significa que seja saudável, significa simplesmente que é o que você conhece. Não, na minha família é assim, tem que cuidar dos pais, deixa para lá a esposa, ou o marido, os filhos, mas, bom, tudo bem, na sua família sim é normal. Na natureza isso é normal. Se a gente for olhar, ver o leão na selva, o leão e a leoa tiveram um filhote. Eles fazem tudo para proteger esse filhote. Eles protegem dos predadores, dos inimigos, eles ensinam esse filhote a crescer, a caçar. E aí o filhote, quando cresce, vira um leãozão de juba. Eles ficam tomando conta ainda dele, falando, agora você vai cuidar de nós? Porque você já cresceu? Não, agora você vai e cria sua família. E leve a nossa vida adiante. Porque o amor do adulto é um amor distante, é o amor do coração. Né? Não é amor que tem que estar grudado próximo, como a gente vê. As famílias que ainda não têm esse olhar, tem que ficar todo mundo grudado. Isso não é, infelizmente, saudável. Nossa, eu poderia ficar aqui muito tempo. Eu acho que cada colocação que você trouxe aí traz uma clareza e amplia a nossa consciência. Eu acho que quem aqui está saindo um pouquinho mais, né, ampliado, mais expandido, e é algo assim impressionante, porque existem muitas verdades, né? Eu até vi aqui que o Otávio colocou a lealdade oculta, o minimax, essas coisas que a gente falou lá no nosso retiro também, muitos processos, muitas coisas lindas, e a gente percebe que existe esse movimento, o movimento de entrega. Quando a gente cria, fala, né, a linguagem popular diz, a gente cria os filhos para o mundo. E é basicamente isso. A gente cria para que se perpetue um legado emocional, uma herança emocional, né, saudável. A vida segue adiante. Eu acho que segue adiante, segue a vida. Então, assim, a gente vai finalizar agora, mas eu queria que vocês deixassem uns emojis aí, para agradecer a participação especial do Dr. Roberto Debinski. Ele vai fazer uma palestra na VEX no dia 12, às 18 horas. Anotem aí, não é isso? Dia 12 às 18 horas. Isso. Sim, dia 12 às 18 horas. Não se inscreveu na VEX, vai no link da bio para você acessar toda a programação, tá? Essa live aqui vai ficar gravada por alguns dias. Então, você pode assistir quem chegou atrasado, porque ela realmente está imperdível. Eu vou deixar o link aqui para vocês criarem, aqui no link da bio, meurecall.com, para vocês se inscreverem na primeira edição da Virada Existencial, que começa agora domingo, às 9 da manhã, uma super meditação de abertura que eu vou conduzir. E a programação são 100 palestras, 100 lives, 100 masterclasses para o seu desenvolvimento humano. Sabe que, Roberto, sabe o que eu vi? Tem muito médico e psicólogo, a maioria dos palestrantes. Olha que coisa linda, gente. Muito. Olha, eu te digo, eu sou só um caminho, né? Eu estou formado há 35 anos como médico e 17 como psicólogo, sempre estudando. E hoje em dia eu consigo ser um profissional melhor, que ajuda, que olha para o meu cliente, já sei o que ele tem. Né? A própria visão sistêmica traz, né, visão dos traços de caráter, eu consigo detectar qual é o problema de origem dessa pessoa. Então a gente sempre tem que trazer essa ampliação de olhar, é que vai ajudar em todas as nossas vertentes, qualquer área de atuação que a gente tem, podendo ampliar a consciência, a gente vai poder ajudar de uma maneira melhor. E a VEX, fantástica, esse movimento com 100 profissionais, trazendo aí tantos insights daquela área de atuação que eles trabalham. Fica o convite, todo mundo tem que
participar, todo mundo tem que assistir o máximo possível, né? Se pudesse ficar 24 horas ligado assistindo, fiquem, vejam depois as gravações, se vai ter, né, Wilson, deixar gravadas para o pessoal assistir depois, porque é imperdível, imperdível, imperdível. Fica o convite aí, o Wilson já falou, a minha palestra vai ser no dia 12 de março às 18 horas, e estamos juntos. Quem não me segue, que siga aqui. Quem não segue o Wilson, siga o Wilson, para a gente poder estar junto aqui nesse trabalho de ampliação da consciência. Maravilha. Mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo. Ontem a gente não conseguiu, mas hoje estamos aqui firme. E eu quero também, em nome de todo de todo o grupo de membros fundadores do Recall, que são profissionais do desenvolvimento humano, que tem um trabalho muito sério, as boas-vindas, né? Porque você entrou com muita bagagem, muita coisa para compartilhar. E isso é só o começo. Algumas pessoas que estão aqui, né, o próprio Dr. Otávio aí, né, daqui a pouco a gente vai ter mais médicos como membros fundadores também do newrecall.com, o que vai agregar uma visão espiritual junto com a medicina. A gente está vendo um movimento de expansão de consciência, de elevação de consciência, ampliação de consciência, vindo de pessoas que dedicaram a inteira à ciência e agora percebem a importância da integração do campo sutil, da nossa intuição, nossa capacidade de transcender, de nos curar, né? Pautado, sabe? Com uma abordagem lógico-intuitiva. A virada existencial é isso. Não existe uma virada existencial sem ciência, sem espiritualidade, sem filosofia. Não existe. Sem poesia. É uma integração, né, Wilson? Não são separadas, são visões de mundo que se integram, se congraçam e estão juntas. É uma maneira de olhar, né? Mas está tudo junto. Fantástico isso. Tá bom? E eu queria agradecer a todos aqui presentes. E não percam a VEX, 8 dias, 100 profissionais, mais de 100 horas de conteúdo, totalmente gratuito. Você não paga R$1 sequer e não tem venda. Então, você não vai... se você gostar do trabalho e se você precisar de consulta, de constelação, você pode mandar um direct para o Dr. Roberto hoje. Você pode mandar durante a VEX. Você pode acessar todo o trabalho dele aí e você vai ver que todo mundo que está nesse tema são pessoas que têm como objetivo principal te ajudar no seu processo de transformação. Essa é a nossa visão, essa é a nossa meta e, óbvio, todo o trabalho ele tem a sua forma de ganho e aí você vai pagar pelo que é justo, né, na consulta, na mentoria, na constelação, sem a menor sombra de dúvida disso. Mas na VEX, você vem acessar um conteúdo que vai te ajudar, independente do estágio evolutivo que você esteja na sua caminhada de vida. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Beijo no coração de vocês. Gratidão, Roberto. Gratidão, gratidão. Vamos juntos, seguimos juntos. Tchau, tchau, pessoal. Vou compartilhar a live. Quem quiser se inscrever na VEX, vai no link da bio ou vai aqui, newrecall.com, cria o seu perfil lá, acesse toda a programação, selecione as palestras que você quer assistir, dá no botãozinho azul, aí você já sincroniza com o seu celular, com o calendário, ele vai te avisar, vai ser incrível. Até mais, Roberto. Gratidão, espero vocês. Wilson, beijo no coração. Tchau, tchau. Beijo.